E agora, para começar o programa, vamos direto da redação com o professor Galba Coelho. Boa tarde, professor Galba. Boa tarde, Luan. Boa tarde, galera da Arena Esportes. Professor, estamos agora em meio aos Jogos Escolares do Estado do Piauí. Está acontecendo no Ginásio Verdão. Qual é a análise que você pode trazer para a gente? Bom, Luan, essa edição é a 47ª edição. Os Jogos Escolares, eles tiveram origem, eles começaram na década de 70, precisamente em 1970, né? Teve uma lei 45.450, de 71, que regulamentou o esporte. Até então, os jogos escolares, entre as escolas, era assim, tipo aniversário do liceu, aniversário da escola técnica, do São Francisco, do Diocesano, e comemorava-se os jogos entre as escolas, assim, nos aniversários. Com essa regulamentação, o esporte foi para dentro da escola. E teve início os jogos escolares, né? Na realidade, começou com os Jogos Teresinenses, né? E hoje nós estamos realizando a 47ª edição dos Jogos Escolares Teresinenses. Professor, com relação aos professores, aos técnicos, o quão está o esporte inserido nas escolas, com relação à garotada, como é que está essa situação hoje no Piauí, hoje em Teresina principalmente, e com relação ao início, né? Foram 42 anos que se passaram, a gente entende que vem melhorando, é isso? Luan, é o seguinte, na década de 70, 80, 90, a escola absorveu os jogos devido a essa regulamentação e os professores de educação física, nas suas aulas de esporte, de representação daquela escola, ele ganhava dobrado, ou seja, ele dava uma aula e recebia o segundo horário. E aí ele treinava essas equipes. Qual era a justificativa? Porque você dava aula de educação física, de matemática, de português, sexta-feira o colégio fechava e todo mundo ia para casa. E o professor que estava lá como técnico da equipe daquela escola, ele vai justamente participar desses jogos, sábado e domingo, nos feriados, os aniversários, os jogos promovidos pelas federações, e esse professor, ele não recebe nada por se deslocar nesses finais de semana. Então, havia essa compensação e realmente o esporte desenvolveu, porque era interessante também para o professor, porque quando um professor desse sai, um técnico, dentro da escola, time de voleibol do Eurípides de Aguiar vai jogar lá no Verdão. Então, o deslocamento é por conta do professor, o professor lava a roupa dos alunos, tá? Se tiver algum acidente, quem leva para o atendimento é o professor. Ou seja, essa segunda aula, esse segundo, que ele recebia essa segunda aula, era justamente para fazer essa compensação e fazer gosto os professores todos participando. Na década depois do ano 2000, tirou essa, porque achava os outros professores que era uma reserva de mercado, que os professores de educação física não podiam receber essa segunda aula. E aí ficou o professor dizia assim, olha, bom, eu vou dar aula de educação física e vou embora. Então, houve um decréscimo muito grande, né, das equipes de representação da escola. E com isso, eu acredito que foi um dos fatores preponderantes para o decréscimo das equipes de representação dentro da escola, porque você há de convir que a escola é o espaço mais democrático de uma cidade. Verdade. Todos os bairros, Luan, têm uma escola inserida. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura de Teresina tem 300 e alguma coisa de escolas. Em todas as comunidades tem uma escola. Verdade. E aí, esse desinteresse dos professores não é porque eles sejam mercenários, é porque realmente não compensa. Tá? Para compensar esse decréscimo na sua renda, ele passou a ser professor de várias escolas, justamente para compensar a renda. Se ele tivesse essa segunda aula, né, o pagamento, ele ficava da escola e ia desenvolver o esporte naquela sua escola de origem. Professor, e nos últimos 5 anos a Prefeitura de Teresina tem investido muito em construção de escolas, construção de ginásios, em reformas, não é verdade? Exatamente, Luan. Olha, só para você ter uma ideia, nesses últimos 7 anos, quase todas as escolas do município têm um ginásio, uma quadra coberta, tudo que a gente queria naquele tempo.
É verdade. E a gente não vê essas equipes de representação justamente nos jogos desses, sabe? Os alunos se reúnem, participam desses jogos e aí acaba o esporte na escola. Então a gente tem que ter leis, né, que faça com que esse tipo de comportamento, esse tipo de relação entre a escola e o professor seja revisto. E aí a gente voltar com o esporte na escola. Professor Galber, eu lhe agradeço. Realmente nós precisamos de valorização para os professores, precisamos de valorização para o esporte, tendo em vista que todas as modalidades hoje sofrem do mesmo problema. É muito investimento em estrutura e pouco investimento em recursos humanos, que é o que realmente faz acontecer o esporte. Veja bem, temos 2 pistas de atletismo, mas perdemos nossos atletas para outros estados. Temos o Albertão, que é um gigantão, mas a gente não incentiva os clubes para que participem de competições, para desenvolver competições amadoras, por exemplo. Nós temos o Lindolfo Monteiro e muitas vezes esses estádios que têm grandes investimentos ficam fechados por pequenos problemas que o Corpo de Bombeiros pode resolver com facilidade. É hoje o caso, por exemplo, do José de Melo, o estádio de Floriano também passa pelo mesmo problema, Gerson Campos, Picos passa pelo mesmo problema com o Ovidio Nunes. Enfim, são pequenas forças de vontade que a gente pode ter para resolver grandes problemas em nosso estado, principalmente recursos humanos. Muito obrigado, professor Galba. Tá, boa tarde, um grande abraço.